A Mona Lisa, com seu sorriso enigmático e olhar errante, é provavelmente a pintura mais famosa do planeta. Porém, há mais nessa obra do que aparenta. De detalhes sutis a conspirações alucinantes, aqui estão alguns dos segredos mais bem guardados sobre a obra-prima de Da Vinci. Antes de chegarmos aos segredos da pintura, vamos descobrir por que é tão famosa. Leonardo da Vinci criou a pintura entre 1503 e 1507, mas ela não foi reconhecida como um exemplo notável de arte renascentista, até que um escândalo se desenrolou nos séculos depois. A pintura foi vendida ao rei francês Francisco I, após a morte de Da Vinci em 1519, e colocada no Louvre, onde ainda está até hoje. No verão de 1911, um jovem italiano chamado Vincenzo Perugia, que foi contratado pelo museu para fazer caixas de vidro protetoras, colocou a pintura sob o jaleco e escapou despercebido, até que as autoridades perceberam que a obra de arte havia sumido 26 horas depois. Ele pretendia devolver a pintura à sua terra natal italiana, e o frenesi da mídia se seguiu por 28 meses, cessando apenas quando a Mona Lisa foi finalmente recuperada e devolvida ao Louvre em 1913. 100 mil pessoas compareceram para ver a pintura nos primeiros 2 dias após a sua restauração, e hoje em dia mais de 8 milhões de pessoas visitam todos os dias, mas poucos sabem o quanto de mistério essa pintura contém. Os 10 segredos a seguir com certeza vão te surpreender. Uma gravidez oculta? Quase toda pessoa pode se lembrar da Mona Lisa de memória, com a cabeça inclinada e os braços cruzados timidamente. Mas alguns sugerem que há mais nessa postura icônica do que você possa imaginar. Muitos especularam que suas mãos delicadamente colocadas podem estar escondendo o fato de que, na verdade, ela está grávida. Embora a verdadeira identidade da misteriosa Babá de Da Vinci seja calorosamente debatida, a teoria mais bem apoiada é que ela se chamava Lisa Gherardini, a esposa do comerciante de seda florentino Francesco del Giocondo. Em 2006, cientistas canadenses usaram varreduras infravermelhas detalhadas para produzir imagens 3D aprimoradas da pintura e especularam que poderia realmente haver uma protuberância no vestido. Embora as cores da pintura tenham escurecido com o tempo, as digitalizações também destacaram um véu transparente sobre a cabeça e os ombros, comumente usado por mulheres grávidas durante o Renascimento italiano. Essa peça de roupa, conhecida como guarnello, era anteriormente considerada um chale ou lenço. Mas um item semelhante também pode ser identificado no retrato de Esmeralda Brandini, de Sandro Botticelli, que apresenta uma mulher grávida renascentista. Isso também apoia a teoria de Lisa del Giocondo, já que Francesco, um amigo do pai de Léo, provavelmente encomendou a pintura de sua esposa para comemorar o nascimento de seu segundo filho em 1503. Dama da Noite. Nem todos concordam com a identidade de Mona, e alguns especuladores acreditam que a mulher na pintura definitivamente não era da nobreza, mas sim uma meretriz comum. Tudo se resume à sua cabeleira, ou à falta dela, especificamente ao redor do rosto. Muitos notaram que a beldade histórica de Da Vinci estranhamente carece de sobrancelhas, ou mesmo de cílios visíveis, e foi descoberto que essa notável falta de pelos faciais estava na moda entre as meretrizes da época. Pensaram que uma aparência distintamente suave tornava seu olhar mais atraente, o que poderia explicar por que as pessoas ainda estão tão apaixonadas por ela hoje em dia. Os que acreditam nessa teoria também destacaram o fato de que seu cabelo está solto, caindo sobre os ombros, o que certamente não era o estilo de nenhuma senhora italiana elegante. Por outro lado, a análise infravermelha revelou que suas tranças provavelmente estavam parcialmente presas em um coque e cobertas com um véu, o que era mais comum para mulheres casadas. Então talvez ela não fosse uma dama da noite, afinal. Sem sobrancelhas. Perdendo apenas para o debate sobre o sorriso malicioso de Mona, está a discussão sobre a omissão flagrante de sobrancelhas e cílios na obra-prima de Da Vinci. Isso incomoda os críticos de arte há décadas. Devemos realmente acreditar que Lisa del Giocondo, presumindo que seja ela, estava inexplicavelmente sem sobrancelhas? Em 2007, um engenheiro e inventor francês chamado Pascal Cotte realizou umas buscas dedicadas no enigma e fez uma descoberta agradável. A Mona Lisa já teve sobrancelhas. Pascal usou uma câmera digital para tirar algumas fotos em HD da pintura e as ampliou 24 vezes até descobrir uma única pincelada acima do olho esquerdo, que ele acredita ter sido um fio de cabelo minúsculo. Isso é uma indicação de que Da Vinci incluiu esses detalhes na pintura, mas que eles foram obscurecidos a olho nu devido à deterioração gradual, ou até mesmo por um trabalho de restauração de má qualidade. Provas adicionais podem ser encontradas no livro Vidas dos Artistas, de Giorno Vasari, escrito na mesma época que Leonardo pintava, que descreve a Mona Lisa como tendo sobrancelhas grossas. Ou Vasari era apenas um péssimo juiz de arte, ou a pintura mais famosa de Da Vinci não é o que era. Léo Lisa.
Uma das teorias mais mirabolantes sobre a identidade da mulher mais famosa na arte é que, na verdade, ela não era uma mulher. Na verdade, uma boa hipótese foi de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato, o que significa que este símbolo universal de feminilidade pode, na verdade, ser o próprio Da Vinci vestido de mulher. A aparência de Mona Lisa é considerada há muito tempo ligeiramente andrógina, com um nariz mais masculino e uma testa mais pronunciada do que poderíamos esperar. Alguns historiadores também acreditam que Da Vinci pode ter sido homossexual e que seu amor por enigmas o inspirou a se retratar como mulher. A historiadora Lillian Schwartz usou uma análise digital da pintura ao lado de um provável autorretrato de Da Vinci, aos 60 anos, intitulado Retrato de um Homem em Giz Vermelho, para mapear semelhanças impressionantes entre os dois. Uma equipe do Comitê Nacional de Patrimônio Cultural da Itália, liderado pelo antropólogo Giorno Gruppioni, também espera realizar uma investigação que planeja desenterrar o crânio de Léo antes de recriar o seu rosto usando um software de renderização 3D no estilo CSI. Os restos mortais de Da Vinci foram supostamente realocados em 1863 pela Capela de Saint-Hubert, em Amboise, na França, embora essa seja simplesmente a localização presumida do mestre renascentista. No entanto, as autoridades francesas ainda não concederam permissão para os restos mortais de Da Vinci serem exumados, o que significa que essa teoria em particular permanece não comprovada até que os direitos para a análise adequada de DNA possam ser adquiridos. Outra teoria do especialista em arte Silvano Vincenti sugere que a pessoa na pintura pode ser uma mistura de Lisa del Giocondo e o jovem rapaz aprendiz de Léo, e possível amante Gian Giacomo Capriotti. Capriotti foi o modelo para algumas das outras obras de Da Vinci, incluindo sua pintura de São João Batista, que tem algumas semelhanças, algumas até sugerindo que ele pode ter inspirado o sorriso enigmático. Saúde debilitada. A modelo da obra-prima de Léo, quem quer que ela, ou ele seja, provavelmente tem uma das faces mais analisadas da história. Em 2010, o professor siciliano Dr. Vito Franco propôs o que é possivelmente a explicação menos poética por trás do seu rosto misterioso: colesterol alto. Segundo o Dr. Franco, que é médico especialista e examinador de arte renascentista, a Mona Lisa exibe sinais de chantelasma, que é o acúmulo de colesterol sob a pele. Ela também observou que pode haver evidências de um lipoma, ou tumor benigno de tecido adiposo, ao redor do olho direito e na mão dominante. Esse acúmulo de ácidos graxos pode causar inchaço incomum ao redor do rosto e da boca, o que poderia explicar a sua expressão ambígua. A historiadora da ciência Luisa Douza reconhece que pintores renascentistas como Da Vinci e Michelangelo estudaram anatomia e doenças e não tinham reservas em retratar a horrível verdade. Então talvez Mona Lisa estivesse secretamente se empanturrando de tortas afinal. A proporção áurea. Mistérios à parte, o que há nessa pintura que a diferencia de milhares de outros retratos clássicos? Alguns sugerem que a razão pela qual somos atraídos por essa obra de arte em particular pode ser explicada usando um conceito matemático conhecido como a proporção áurea. Isso se refere a um número encontrado quando você divide uma linha em duas, e a parte mais longa dividida pela parte menor é igual a todo o comprimento dividido pela parte mais longa. Ainda está comigo? Esse conceito tem sido o princípio orientador por trás de muitas peças de arte e engenharia antigas, incluindo as pirâmides de Gizé. E também, você adivinhou, a própria Mona Lisa. Da Vinci era um conhecido fã desse conceito e até ilustrou um livro inteiro onde o escritor Luca Pacioli a chamou de A Proporção Divina em 1509. Ao separar a Mona Lisa em seções, os críticos afirmam que você pode encontrar exemplos da proporção áurea por toda a pintura, incluindo um ao redor do rosto, o que significa que sua expressão é perfeitamente proporcional. O professor Adrian Beyan, da Universidade Duke, explica que o olho humano é capaz de interpretar uma imagem com a proporção mais rápido do que qualquer outra, digitalizando ela horizontalmente em pedaços proporcionais. Como afirma representar beleza e desequilíbrio, esse conceito pode explicar matematicamente por que tantas pessoas ainda estão apaixonadas pela pintura. O sorriso enigmático. Várias teorias tentaram explicar o sorriso cativante da Mona Lisa, incluindo uma que Da Vinci estava contando uma piada durante a pintura. Mas muitos afirmam que o seu sorriso não é tão definitivo quanto pensamos. A professora Margaret Livingston até propôs que a expressão provocativa não é um sorriso nem uma careta. São os dois, dependendo de como você olha para ela. Ela sugere que, quando focamos em seus olhos ou em outro lugar na pintura, o sorriso parece mais definido do que se realmente focássemos na própria boca, o que faz com que o sorriso pareça mais reservado. Isso tem a ver com algo chamado de baixas frequências espaciais, que é a maneira como as coisas entram em foco em nossa visão central, mas parecem mais borradas quando vistas perifericamente.
O segredo por trás do sorriso é que ele está enterrado em uma frequência especial baixa, então sempre parece mais alegre quando você não o vê diretamente. Embora esse entendimento sobre a visão humana ainda estivesse a séculos de distância, Da Vinci ainda assim conseguiu manipular nossa percepção com um sorriso vencedor. Em 2005, pesquisadores holandeses também desenvolveram um software de reconhecimento de emoção e utilizaram na pintura, e descobriram que a expressão foi oficialmente classificada como 83% feliz. Diga "Ah". Parece que Mona Lisa definitivamente estava sorrindo para alguma coisa, mas pode haver outro motivo para o seu sorriso ser tão discreto. Em 1993, o dentista e especialista em arte de Maryland, Joseph Borowski, estudou a pintura de Da Vinci e apresentou uma hipótese preocupante. A pobre Mona Lisa poderia estar desdentada. De acordo com ele, ela exibe uma expressão típica de alguém que perdeu os dentes da frente, enquanto ele também destacou tecido cicatricial visível ao redor de sua boca, que outros afirmaram ser apenas o resultado da deterioração gradual da pintura. Uma pesquisa de 2017 poderia apoiar essa teoria, já que os autores Martin Kemp e Giuseppe Pallanti afirmam que Lisa Gherardini provavelmente teve um casamento muito infeliz. Eles sugerem que Gherardini foi enviada para Florença e forçada a se casar com Francesco del Giocondo aos 15 anos. Isso poderia significar que ela também pode ter sido vítima de violência doméstica. Uma versão bem menos extrema dessa teoria desdentada foi apresentada em 1999 pelo Dr. Filippo Surano, que diagnosticou o assunto com um problema de saúde chamado bruxismo. Isso faria com que ela tivesse o hábito neurótico de ranger os dentes, o que poderia explicar o inchaço ao redor da boca. Código Da Vinci. Em 2010, membros do Comitê Nacional de Patrimônio Cultural da Itália concluíram uma análise detalhada da Mona Lisa e descobriram um possível código Da Vinci da vida real. O único problema é que eles ainda não sabem exatamente o que significa. Silvano Vincetti revelou que há uma coleção de símbolos escondidos nas profundezas da pintura que só são visíveis quando vistos com lupas de alta tecnologia. Eles incluem as iniciais LV no olho direito, um CE menos definido ou letra B no olho esquerdo e o número 72, ou L, e o número 2 no arco da ponte, localizada ao fundo da obra. Além da suposição óbvia de que LV é a assinatura do artista, os especialistas não podem ter certeza do que qualquer um dos outros símbolos significa, exceto que são coincidências demais para serem apenas rachaduras microscópicas na pintura, como o Louvre oficialmente respondeu. Da Vinci era notoriamente excêntrico e amante de números e símbolos, e deu ênfase especial à Mona Lisa antes mesmo de se tornar famosa, levando ela consigo em uma maleta ao longo dos últimos anos de sua vida. Quem sabe, talvez Da Vinci realmente esteja tentando comunicar algo do além. Quantas lisas? O cientista francês Pascal Cotte chocou os críticos de arte em 2015 quando revelou suas descobertas do que a real Mona Lisa pode ter escondido atrás da famosa obra-prima o tempo todo. Pascal passou 11 anos analisando a pintura usando uma tecnologia especial chamada método de aplicação de camada, depois que ele teve acesso a ela em 2004. Ele afirma ter descoberto um retrato secreto totalmente diferente abaixo. O método funciona projetando uma série de luzes intensas na pintura e fazendo medições detalhadas dos reflexos com equipamentos de câmera, que são mapeados por meio de um software especial. A meticulosa técnica de luz reflexiva permitiu que ele visse o que estava acontecendo entre as camadas da pintura e reconstruiu digitalmente uma Mona Lisa diferente que agora afirma ser original. Porém, nem todo mundo está tão convencido. E muitos historiadores da arte, como Will Gompertz, explicaram que, embora as descobertas de Pascal sejam impressionantes, elas provavelmente oferecem uma visão sobre o processo artístico de Da Vinci, ao invés de desmascarar uma Lisa completamente nova. E você? Em quem você acha que a Mona Lisa realmente se baseia? E o que você acha de algumas dessas teorias? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.